Então vamos lá, galera, vamos falar sobre a meiose, que é uma reprodução celular, está dentro do ciclo celular e já falamos sobre mitose e agora nós vamos falar sobre meiose. A meiose nada mais é do que uma divisão celular de células diploide, que vão ter como produto final, 4 células haploides. Por isso, devido à redução, devido à passagem de uma célula diploide para a geração de células haploide, ou seja, uma célula-mãe diploide que gera células filhas haploide, nós vamos chamar essa divisão de divisão reducional. Afinal, nós vamos ter redução da quantidade de material genético na célula filha. Então, esse tipo de divisão, a mitose, ela vai ser funcional, para a formação dos gametas, para as células reprodutivas e está atrelado, obviamente, à reprodução sexuada dos indivíduos, dos organismos. Então, uma vez que nós já entendemos o que é meiose, já entendemos a sua função, e nós precisamos também voltar a falar sobre aquele conceitozinho de homólogos e heterólogos. Para a mitose, o conceito de homólogos era muito mais importante do que o conceito de heterólogos. Então, aqui também, para o processo de meiose, nós vamos entender que a modificação da informação que migra de uma célula diploide mãe para uma célula haploide filha, ela vai ocorrer nos cromossomos homólogos, aqueles cromossomos que estão em pares, que carregam os mesmos conjuntos de genes. Então, a gente tem aqui um resumo, do que seria a mitose, e esse resumo aqui, ele é muitíssimo importante, é um resumo ideal para aqueles que querem fazer revisão a respeito de meiose. Então, aqui, obviamente, para a gente ter uma divisão celular dentro do ciclo celular, a primeira coisa que nós precisamos é o quê? Duplicação do material genético, replicação, ou seja, dentro do ciclo celular nós chamamos isso aqui de fase S. Então, a primeira coisa que vai acontecer para que a meiose seja possível é o quê? Duplicação do material genético, replicação desse material genético. Essa etapa dentro do ciclo celular nós chamamos de quê? De fase S. Muito bem. Então, quando a gente passa aqui para a meiose, a primeira coisa que a gente vai perceber que existe de diferente entre meiose e mitose é que a meiose ela vai ser dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então, já observem que enquanto a mitose ela vai ser importante para o crescimento dos organismos e vai produzir células idênticas, e ela tem uma única etapa, A meiose ela vai ser diferente, ela vai produzir células diferentes e ela vai ser gerada a partir de duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esqueminha. Uma vez que os nossos cromossomos homólogos estão pareados, eles vão fazer troca de material genético. Observem aqui que os nossos dois cromossomos esquematizados aqui, o azulzinho fica com um pedaço vermelho e o vermelho fica com um pedacinho azul. Então, isso é um dos processos pelos quais fazem com que a meiose ela produza células diferentes. E aí percebam, que a nível de genética, nós vamos falar que cada indivíduo diploide, ele recebe, um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, e que esses dois cromossomos formam um par homólogo. Então, o cromossomo que você recebeu do pai com o cromossomo que você recebeu da mãe, eles trocam material genético. Depois, o cromossomo que você recebeu aqui, do seu pai, com uma alteração, ele vai para uma célula, e o cromossomo que você recebeu da sua mãe, com uma alteração,
ele vai para outra célula. Então, essa separação aqui também, nessa divisão, é um dos motivos pelo qual nós vamos ter células diferentes no final desse processo. E, obviamente, que o mais importante e o mais visível de todos, que faz com que nós tenhamos a certeza de que a meiose produz células diferentes, é que nós começamos com uma célula diploide e terminamos com células haploides, ou seja, começamos com células 2N e terminamos com célula 1N. Então, isso aqui nos garante que a meiose vai produzir células diferentes. A célula mãe é diferente das células filhas. Isso porque ela perde, metade da informação genética. E, obviamente, que isso aqui tem um motivo, tem uma função. Afinal, no momento da reprodução, no momento da fecundação, você vai juntar uma célula 1N com mais uma célula 1N e vai formar uma célula 2N para poder gerar um indivíduo perfeito, a nível de quantidade de material genético. Então, se não fosse esse processo de redução da quantidade de material genético, jamais nós teríamos sucesso quanto reprodução sexuada, porque cada vez que o indivíduo cruzasse, o número do material genético tenderia sempre a aumentar. E aí nós vamos ver lá, que a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. E dentro da meiose 1 nós vamos ter 5 etapas. Olha que divertido. Só dentro da primeira fase da meiose 1. Então, se não bastasse a meiose ser dividida em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2, a primeira etapa da meiose, que é chamada de prófase, ela vai ser dividida em 5 etapas, em 5 estágios. E cada uma delas, obviamente, vai ter uma característica, vai ter uma função, ela não vai estar aí à toa. É sempre importante falar que essas divisões, elas são ditas como divisões didáticas, para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão da meiose. Isso dentro da célula, muitas dessas etapas, elas vão ocorrer tão rápidas, que vai ser até difícil, a separação entre uma e outra. Mas a fins de estudo, essas separações, elas permitem que nós tenhamos uma compreensão ao máximo desses processos de reprodução celular, de divisão celular. Então, a meiose 1 tem como primeira fase a prófase 1 e é dividida em 5 estágios: leptoteno, zigoteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O leptoteno ele vai ser caracterizado, pelos cromossomos duplicados, porque afinal a célula passou lá na fase S, na síntese de material genético. Esses cromossomos duplicados, eles começam a condensar, eles começam a fazer aquele processo de condensamento para a formação daquela estrutura que nós chamamos de cromossomo, e eles começam a se tornar mais visíveis. Mas esse processo ele só vai ser concluído aqui na última etapa da prófase. Então nós vamos falar que aqui na diacinese os cromossomos eles vão estar altamente condensados. Então aqui eles começam a se condensar até que eles se tornam cada vez mais visíveis. Já aqui no zigóteno, nós vamos ter o pareamento dos cromossomos homólogos. E esse pareamento aqui, ele vai ser muito importante para aquela troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Primeiro nós vamos ter um pareamento e depois nós vamos ter uma sinapse acompanhada pelo complexo sinaptonêmico. Esse complexo aqui, ele é muito importante porque muito mais do que os cromossomos estarem pareados, eles vão estar conectados fisicamente através de filamentos proteicos. Então, quando nós falamos pareado, nós estamos falando que esses cromossomos eles estão lado a lado. Mas quando nós falamos que eles realizam uma sinapse e que essa sinapse é acompanhada pelo complexo sinaptonêmico, nós estamos querendo dizer o seguinte, agora esses cromossomos não estão mais só lado a lado, eles estão conectados através de filamentos proteicos, que eu vou mostrar aqui através dessa imagem. Então aqui nessa imagem nós temos o cromossomo homólogo A,
1A e o cromossomo homólogo 1B. Então, observem que entre esses dois cromossomos aqui, existe, um complexo sinaptonêmico, que são filamentos proteicos que ligam esses dois cromossomos. Então, muito mais do que estarem pareados, muito mais do que estarem lado a lado, eles estão conectados, eles estão ligados fisicamente através de filamentos proteicos. Então, isso ocorre onde? No zigóteno. Então, a próxima etapa, que é a terceira etapa, né, da prófase 1, nós vamos ter o paquítano. O paquítano nada mais é do que, né, a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, entre aqueles cromossomos que estão apresentando o complexo sinaptonêmico, que estão pareados, eles vão fazer troca de material genético, e nós vamos chamar essa troca de material genético entre as 4 cromátides. Não esqueçam que esse material genético ele está duplicado, e por isso eles vão apresentar as tétrades, né? Eles vão apresentar essas 4 cromátides, elas vão fazer crossing over, ou então permuta gênica, né? Gosto mais do português, vamos lá, né? Permuta gênica ou crossing over. Permuta gênica ou crossing over é tudo a mesma coisa, ele está querendo dizer o que para os senhores? Que essas estruturas, esses cromossomos, essas cromátides, elas vão estar trocando material genético. E aí é muito comum, né, a gente vê nos livros apenas permuta gênica ou crossing over entre 2 cromátides. E isso faz sentido, né? A gente vai já entender um pouquinho mais lá na frente, mas eu quero abrir uma observação aqui. As 4 cromátides, elas vão fazer troca de material genético. Porém, a troca desse material genético só vai ser significativo entre cromátides diferentes. E aí armazenem essa informação que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Então, o paquítano ele vai ser marcado pela troca de material genético entre as cromátides, entre os cromossomos homólogos. Passamos adiante para o quarto estágio, né, para o quarto estágio da prófase 1 da meiose 1, que é chamado de diplóteno. O diplóteno, os cromossomos homólogos, eles vão começar a se separar, né? Lembre-se que eles estavam ligados, realizaram crossing over, e agora, lá onde eles realizaram a troca do material genético, lá onde eles estavam conectados, nós vamos chamar de quiasmas. Esses quiasmas, né, vão ocorrer entre as 2 cromátides da nossa tétrade. Então, nessa etapa aqui, esses cromossomos eles vão começar a se separar, né, nessa região onde eles estavam ligados, onde eles realizaram, né, troca de material genético e permuta gênica. Lembrando que eles não finalizam essa separação, eles se afastam, eles se separam um pouco nessa região, nos quiasmas, mas eles não completam essa separação. Então, percebam que eles vão estar conectados nos locais onde eles realizaram troca de material genético. Essa etapa aqui, ela é importantíssima para as fêmeas, para as mulheres, né, onde nós realizamos, né, essa primeira etapa aqui da meiose na nossa fase embrionária. Então, as mulheres, as fêmeas, elas já nascem com um estoque de células reprodutivas que elas vão usar para o resto da vida. É diferente, né, para os homens, para os machos. Então, as mulheres, elas vão ficar estacionadas, elas vão parar nessa etapa da meiose 1. Então, um bebê que já nasceu, né, uma criança do sexo feminino que nasce, ela já nasce com os seus ovócitos, com as suas células reprodutivas paradas, né, estacionadas nessa etapa aqui. E elas só vão dar continuidade a essa etapa quando elas atingem a maturidade sexual. Então, na maturidade sexual, a cada mês, a mulher ela dá início, né, à maturação de um óvulo, e aí se esse óvulo não for fecundado, é o que vai ter como resultado final, né, a menstruação. Então, observem que para machos e fêmeas, para mulheres e homens, esse processo de meiose ele vai apresentar uma diferenciação. Então, as mulheres ficam estacionadas aqui
nessa etapa até atingirem maturidade sexual. Elas já nascem, né, com os ovócitos estacionados nesse período aqui, ó, nesse estágio aqui. Enquanto os homens não. Durante todo o seu ciclo, né, reprodutivo, eles produzem células reprodutivas, seguindo a meiose na sua integridade. Então, a diacinese, né, que é a última etapa lá da prófase 1, a gente vai ter a fragmentação da carioteca, ou seja, o desaparecimento do envoltório nuclear. A gente vai ter o aparecimento do fuso acromático. É muito importante vocês lembrarem disso, que enquanto na mitose nós tínhamos fuso mitótico, na meiose nós vamos ter fuso acromático ou fuso meiótico. E aí a gente vai perceber que nessa última etapa, nesse último estágio aqui da prófase 1, a gente vai ter o desaparecimento do envoltório nuclear, o aparecimento do fuso acromático, e esse fuso ele começa a se conectar aos cinetócoros, ainda lembramos disso. O cinetócoro é um adaptador, né, que vai ficar entre o fuso e o centrômero, né, dos nossos cromossomos, e eles vão se conectar aos cromossomos que vão começar a realizar um movimento, né, para a formação da placa metafásica. Então percebam aqui, né, que todos os componentes celulares envolvidos nesse processo de divisão, eles começam a iniciar um movimento. Aqui os cromossomos eles começam a iniciar um movimento que vai ser concluído, né, na próxima etapa, que é a metáfase 1 da meiose 1. Então, vamos repetir aqui para ficar bem claro. A diacinese nada mais é do que a etapa onde ocorre fragmentação do envoltório nuclear, o surgimento do fuso acromático e a ligação dos fusos acromáticos aos cinetócoros e o início do movimento dos cromossomos para a polaridade, né, para a parte central da nossa célula em divisão. Então, a meiose 1 a primeira fase da prófase 1, dividida em 5 estágios. Desses 5 estágios, é super importante que vocês lembrem do paquíteno, que é a troca de informação entre cromossomos homólogos, o crossing over, e o diplóteno, porque ele apresenta uma diferença para machos e fêmeas. Todas as etapas são fundamentais, mas essa é uma das questões, né, que são sempre mais cobradas nas provas por apresentarem essas características marcantes da meiose. Então, paquíteno e diplóteno. Lembra que eu pedi para vocês guardarem a informação que foi dada lá a respeito do paquíteno. Do paquíteno ocorre o quê? Crossing over, que é a permuta gênica entre as cromátides irmãs, ou entre as tétrades. Aqui nos livros, né, um dos motivos pelos quais a gente só verifica, né, a apresentação do crossing over entre duas cromátides é porque, lembrem-se, se um cromossomo ele está duplicado, é óbvio que a outra cromátide é idêntica. Não há nada de diferente nela. Então, se eu faço troca de material genético entre as duas estruturas aqui em vermelho, é óbvio que não vai haver nenhuma alteração a nível de informação. Vamos tentar pegar uma analogia aqui para que vocês possam me compreender. Vamos imaginar que seria 100% possível eu fazer um clone de mim mesma, né? Então, eu pego e fabrico, ótimo, né? Virei um produto agora. Eu pego e gero 2 clones idênticos de mim, 2 ádrias. Se eu pegar um braço e da ádria 1 e passar para a ádria 2, não vai fazer diferença, porque a nível de informação nós temos a mesma informação, então nós possuímos o mesmo braço em torno de tamanho, de informação, de peso. Todas as características que fazem com que um braço seja um braço são idênticos para os 2 indivíduos, afinal eles são gêmeos, eles são idênticos. Então percebam que essa analogia é completamente funcional para essa estrutura. Então percebam que essas cromátides aqui,
elas, em vez de serem chamadas de irmãs, elas deveriam ser chamadas de gêmeas, porque elas carregam a mesma informação. Então, o crossing over que ocorra entre essas duas cromátides não vai alterar em nada a informação, porque elas carregam a mesma informação. Mas, em contrapartida, se eu faço uma permuta gênica ou um crossing over entre cromátides diferentes, essa informação ela vai sofrer alteração, porque, afinal de contas, eu estou fazendo troca de informação entre cromátides não idênticas. Então, a única forma de todas as cromátides apresentarem informações modificadas é se eu tiver um crossing over quádruplo, né? Onde eu tenho passagem de informação de cromátides gêmeas para cromátides não gêmeas. Então, quando eu apresento o crossing over em diversas partes, né, dessas cromátides, elas vão produzir todas as cromátides com alteração a nível de formação. Mas se eu só apresento troca de informação entre cromátides idênticas, gêmeas, o meu resultado vai ser mesma formação, né? Mesma informação inicial, mesma informação final. Então, observem que o crossing over quádruplo, aquele que ocorre entre as cromátides diferentes, eles produzem modificação da informação. Aquele crossing over que ocorre entre as cromátides irmãs, mas que deveriam ser chamadas de cromátides gêmeas, porque elas têm a mesma informação, não produzem alteração. Então, aquele crossing over significativo para a meiose é aquele que ocorre entre cromátides diferentes, que carregam informações diferentes. Passamos, né, para a segunda fase da meiose 1, que é chamada de metáfase 1. Então, na metáfase, nós já sabemos que a metáfase forma o quê? Placa metafásica. O que significa isso? O que significa que os cromossomos eles estão alinhados na parte equatorial da célula, né? De forma leiga, no meio da célula, no centro dessa célula, mas o termo correto seria na posição equatorial, que forma aqui a nossa placa metafásica. Lembrem-se que esses cromossomos eles estão unidos através dos quiasmas, né? Aqueles pontos onde foram feitas a troca dos materiais genéticos, que nós chamamos de crossing over. No momento, né, da metáfase, eles começam a afastar, né, se afastar do local onde foi realizada a troca do material genético. Eles vão se afastando da posição do centrômero até o final desse cromossomo, para as pontas do cromossomo. E quando isso finalmente acontece, nós chamamos esse processo de terminalização. Então, quando os quiasmas, que são as regiões onde ocorreram a troca, eles começam a se afastar, até que esses cromossomos ficam definitivamente separados, nós chamamos esse processo como processo de terminalização. Então, na metáfase, nós vamos ter formação da placa metafásica com o processo de terminalização dos quiasmas, que é a separação das cromátides dos cromossomos bivalentes, porque eles estão duplicados. Na anáfase, nós vamos ter o quê? Separação desses cromossomos. Na anáfase 1, da meiose 1, sugiro que vocês coloquem aí uma observação que vai ocorrer a separação definitiva desses cromossomos. E é por isso que nós vamos chamar, né, esse processo de disjunção cromossômica. Então, o que ocorre na anáfase 1 da meiose 1 é disjunção cromossômica, separação dos cromossomos. Guardem essa informação, porque não esqueçam que a meiose ela vai ser formada por duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então, na meiose 2 vai ocorrer outro processo. Então, anotem aí que na anáfase 1, a separação que vai ocorrer
o processo de migração dos cromossomos para os polos da célula vai ser chamado de disjunção cromossômica, porque quem está migrando para os polos são os cromossomos. E aí nós vamos ter a telófase, que a telófase nada mais é, né, do que os cromossomos, lá as cromátides irmãs, elas migram, né, definitivamente, elas finalizam esse processo de migração. O fuso acromático ele é desfeito e o envoltório nuclear ele é reestabelecido. Então percebam que na telófase 1 da meiose 1, nós vamos reestabelecer a condição dessa célula. Nós vamos formar novamente o envoltório nuclear, nós vamos desfazer fuso acromático, porque aqui ele já não tem mais função. Isso no momento em que os nossos cromossomos eles atingem o polo da célula. Outra observação que é interessante nós fazermos aqui na meiose 1 é o processo de citocinese. Nós já entendemos que o processo de citocinese, para quem não assistiu, eu sugiro que assista primeiro, né, a aula de mitose, para depois assistir a aula de meiose. Então, para quem já assistiu a aula de mitose, já entendeu que citocinese nada mais é do que a separação da membrana plasmática e que essa separação nas células animais elas vão ocorrer pelo estrangulamento, né, de um anel formado de actina e miosina, onde nós vamos ter essa separação, né, essa citocinese de fora para dentro. Então, nesse processo de transição entre a meiose 1 e a meiose 2, esse processo de citocinese ele pode ou não acontecer. Então, se ele não acontecer, a gente vai ter uma célula apresentando 2 núcleos, e essa célula com 2 núcleos, ela vai migrar direto para o processo de meiose 2. E ela só vai fazer citocinese quando essa célula apresentar 4 núcleos haploide. Então, quando essa célula apresentar os 4 núcleos haploide, ela faz citocinese e produz, né, de forma imediata 4 células haploide. Ou então, ela pode fazer citocinese antes de entrar na meiose 2. Então, a gente vai ter 2 células que apresentam o mesmo conjunto gênico, entrando para um processo de divisão celular para, posteriormente, cada uma dessas células produzirem 2 células haploide. Eu coloquei um esqueminha aqui do lado que tende a facilitar, né, fazer um resumo entre tudo que a gente já viu até aqui. Eu estou utilizando o termo 2Ns e 4Ns, mesmo eles não sendo considerados cientificamente corretos para essa situação, mas eu sempre verifico que quando eu utilizo essa analogia, o aluno tende a compreender melhor esse processo. E aí depois a gente só vai encaixando os termos técnicos adequados para que vocês possam sair com a compreensão e o conhecimento coerente sobre esse conteúdo. Então, quando eu falo 2N, esse 2N aqui é mais do que uma analogia, ele está corretíssimo, ele é um termo científico e é o processo natural da nossa célula. Toda célula, né, eucariótica, ela, no seu estado normal, ela vai apresentar 2N, ela é uma célula diploide. Entrou no processo de síntese de material genético atrelado a ciclo celular. Então, lá no ciclo celular, nós vamos ter uma fase chamada de fase S, e essa fase S nada mais é do que a síntese de material genético, ou seja, a duplicação desse material genético. E aqui entra a nossa analogia. Como nós duplicamos esse material genético aqui, ó, ele passa de 2N para 4N. Lembrando que isso aqui é só para você entender que a quantidade de material genético ela aumentou. Mas o correto seria dizer, a nível científico, que nós temos 2Ns duplicados. Mas 2Ns duplicado, para facilitar a compreensão, nós vamos chamar de 4Ns. Esse 4Ns aqui, o indivíduo diploide que duplicou seu material genético, ele passa pela meiose 1. Quando ele passa pela meiose 1, ele pode gerar, né, 2 células contendo 2Ns. Esse 2Ns aqui é uma analogia.
Porque lembrem-se que essa célula aqui, ela só tem agora cromossomos que recebeu do pai, e essa célula aqui só tem cromossomos duplicados que recebeu da mãe. Por isso que esse conceito de 2N ele é inadequado, mas eu estou utilizando para que vocês possam compreender a quantidade de material genético que essa célula ela apresenta. Esse 2N aqui é diferente desse 2N, porque esse 2N aqui apresenta um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Esse 2N aqui, ele apresenta o cromossomo do pai duplicado, aquele que você recebeu do pai duplicado, e esse 2N aqui só apresenta o cromossomo duplicado que você recebeu da mãe. Se nós finalizarmos a meiose 1 com duas células assim, nós vamos dizer que ocorreu citocinese. Se nós finalizarmos a meiose 1 com uma célula com 2 núcleos, nós vamos falar que a citocinese ela não ocorreu. Então, agora, nós vamos passar para a meiose 2. Na meiose 2, como era de se esperar, a primeira fase, né, é a prófase 2. A prófase 2, ela vai ocorrer o quê? Condensamento das cromátides, o surgimento do fuso acromático, e os cromossomos eles começam a se movimentar lá para a formação da placa metafásica, né? Lá para a região equatorial da célula. Então, percebam que, ao contrário do que ocorreu lá na meiose 1, a meiose 2 ela tem uma prófase curta, tradicional, onde a parte mais importante e mais marcante dessa fase é o condensamento do material genético, porque na prófase, ao final da prófase, ocorre perda, né, perda do envoltório nuclear, perda da carioteca. Então, sempre que a gente tem perda desse envoltório, o material genético tende a ficar altamente condensado para que ele possa se proteger, né, de endonucleases que possam causar cortes, que possam degradar esse material genético. Então, quanto mais condensado ele tiver, mais protegido ele fica. Aí nós migramos lá para a metáfase, né? A metáfase, como o próprio nome diz, mesmo sendo a metáfase 2 da meiose 2, a característica mais marcante é a formação da placa metafásica, é o alinhamento, né, padrão dos cromossomos na linha equatorial dessa célula. E aí nós temos aí o ligamento, né, final aqui do fuso acromático aos nossos cinetócoros, que estão alinhados lá aos nossos centrômeros. Então, é muito importante a gente entender que esse alinhamento aqui é fundamental para que a separação desse material genético ocorra de maneira adequada. Sem esse alinhamento, possivelmente, né, o braço do cromossomo tende a quebrar, mais material genético vai para um lado ou para o outro. Então, sem esse alinhamento adequado, nós vamos ter perda de material genético para uma célula e possivelmente ganho de material genético para outra célula. A terceira etapa da meiose 2 é a anáfase, né, a anáfase 2. E na anáfase 2, lembra que eu pedi para vocês fazerem uma observação na anáfase 1, que ocorreu disjunção cromossômica. Na anáfase 2, nós vamos ter disjunção de cromátides, porque agora vai ocorrer o rompimento, né, dos centrômeros, que é aquela estrutura lá que prende as duas cromátides irmãs, né? Ele vai se romper e ele vai mandar uma cromátide para cada polo da célula. Por isso que na anáfase 2 nós vamos chamar essa separação de disjunção de cromátides, enquanto na anáfase 1 da meiose 1 nós vamos ter disjunção de cromossomos. Então é muito importante vocês se atentarem a essa diferença. A partir do momento que ocorreu a anáfase 2, ocorreu a disjunção das cromátides, nós vamos para a telófase. E a telófase, como sempre, tanto na mitose, quanto na meiose 1, quanto na meiose 2, ela é marcada, né, pela restauração da condição da célula. Então, a gente vai ter restabelecimento do envoltório nuclear, ou seja, da carioteca.
nós vamos ter a formação do nucleolo, que é aquela parte mais condensada lá, né, do nosso material genético, responsável pela produção lá de RNA ribossômicos e tarará. Então, nós vamos ter aqui, como sempre na telófase, a característica mais marcante, o reestabelecimento da condição dessa célula, o aparecimento do envoltório nuclear e a recuperação de algumas organelas que sofreram danos, né, nesse processo de divisão. E agora, obrigatoriamente, a nossa célula ela vai fazer citocinese, ela vai fazer separação de membrana plasmática para que a gente tenha, né, como produto final 4 células haploides. Então, a meiose, como divisão celular com função de produção de células reprodutivas, de gametas, ela vai gerar 4 células haploides, 4 células diferentes da célula que iniciou o processo de divisão celular por alguns motivos específicos. Vamos lá relembrar. O primeiro deles é que ela vai partir de uma célula diploide para gerar 4 células haploide, ou seja, com metade da informação. E nesse caminho, ela vai fazer 2 processos que garantem a edição dessa informação. O mais importante deles é o processo de crossing over, o processo de permuta gênica que ocorre lá no paquítano da meiose 1. A gente vai ter também a separação, né, dos cromossomos que originalmente nós recebemos do nosso pai e que recebemos da nossa mãe. Então, a separação desses cromossomos também garante modificação na informação desses gametas. Então, fica muito claro que a meiose ela vai produzir células diferentes e que essas células vão ser fundamentais para a variabilidade genética dos indivíduos que serão formados a partir de reprodução sexuada. Então é isso, ficamos por aqui.